Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? A gente mais um dia aqui, a gente continuar esse processo da nossa consciência, da espiritualidade, né? Que está na gente, né pessoal? Então, temos que agradecer, é uma oportunidade, né? De Deus estar dando a gente, para a gente poder caminhar nessa espiritualidade, né? Nos alegrarmos aqui nessa realidade, tá, pessoal? Experimentar várias frequências, tá? Por isso que a gente está aqui, tá? Então, vamos iniciar esse processo, né? Toda vez que a gente acorda aqui, pessoal, a gente tem que agradecer e iniciar o processo. Porque quando a gente desencarnar, a gente, quando eu falo, tá, pessoal, a nossa consciência, tá? Desencarnar, deixar esse corpo aqui, né? Que é conhecido aqui vocês como morrer, a morte aqui do corpo físico fica parado, né? Ele fica parado porque o espírito foi embora, né? Não tem movimento o corpo só tem movimento com o espírito, entende, pessoal? Então, a gente precisa entender isso. E talvez, tá, pessoal, não seja, as pessoas ainda vê como uma coisa ruim a morte aqui, tá? Eu gravei um vídeo falando sobre a morte não existe, né? A morte espiritual, o que é essa morte física e a morte espiritual, né? Eu gravei aí vídeo aí, tá? Quem é mais antigo aqui no meu canal, ele sabe sobre isso, tá? Porque a morte, pessoal, não, às vezes não é mal, não. Às vezes é para deixar livre a sua consciência, seu espírito. Porque enquanto a gente está aqui, a gente está preso a essa realidade aqui, tá? Mas o problema das pessoas é que só pensa que só existe isso aqui, tá? Esse é o problema, tá, pessoal, das pessoas. Aí a morte, às vezes, para a pessoa, né? Os familiares, né? Ele começa a sentir saudade da pessoa, né? Daquela consciência, né? Que estava aqui, já foi para outra dimensão, né? Aí o problema é esse, até hoje, tá? É uma dificuldade muito grande, tá, pessoal? De a gente lidar com isso, tá? Com essa separação. Tá? A humanidade vai alcançar ainda esse nível de entender esse processo, tá? Porque é importante fazer esse processo. Porque a gente veio aqui, né? A nossa consciência está usando para um tempo determinado para que a gente melhore, galgue a frequência para ir para mundos elevados. Entende? Esse é o jogo, pessoal. Mas só que não contaram isso para a gente, tá? Não contaram isso. A Bíblia fala sobre isso, mas foi distorcido muito desse pensamento, tá, pessoal? Então, e isso que aconteceu. As pessoas têm um pânico de separar, tá? Das pessoas. Eu vi em alguma tradição aí, tá? É lá na África, tá, pessoal? Quando a pessoa morre, né, pessoal? É uma festa muito grande. Ele faz bolo aí, fica cantando, dançando, aí vai levando o caixão do cara e todo mundo se alegrando. Já pensou, pessoal? Aqui ainda a nosso pensamento aqui do ocidental da cultura não cabe ainda isso, né? Porque a gente ainda tem a morte como uma coisa que a pessoa perdeu, a pessoa, né? Como é que se diz? Como é perdeu a coisa, tá? Então, lá eu vi o enterro os caras batendo tambor aí dançando,
Aí tinha festa, as pessoas se preparavam para enterrar o corpo do cara como uma festa, comemorando que o cara, né, foi para outra dimensão. Vai ser difícil a gente chegar nesse ponto, entender essas coisas, tá, pessoal? Mas vai chegar, né? A gente, ser humano, vai chegar. Então, com, com a expansão da consciência, tá, pessoal? Então, a gente vai lidar com essa separação, o nosso espírito com a separação do corpo, tá, pessoal? É isso, mas quem é aquele que morreu na promessa, tá? Ele tem a promessa de vida eterna que Cristo prometeu. Não essa vida eterna aí que a Matrix está preparando aí, tá? A vida eterna, tá? Espiritualmente, sua consciência livre. Não que vai acontecer agora que ele quer prender as consciências nas máquinas. Então, você não morre, tá? A consciência, ela não morre. Então, se ela fica ali presa, então ele quer fazer isso, para que você não morra mais, fique preso aqui nessa realidade. Mas só que não existe só essa realidade, tá, pessoal? Mas tem muito que vai cair nessa conversa aí e vai ficar preso aqui, tá, pessoal? A consciência dele. Então, pessoal, a morte é um conceito, tá? De subjetividade. Como é que você está olhando isso? Porque até a própria Bíblia, tá? Deus fala que Deus não se agrada com a morte do ímpio, mas a morte do justo, Deus se agrada. É como o cheiro suave. Poxa, parece que é mal, né, pessoal? Como assim Deus se agrada que o justo morra e o ímpio. Então, parecendo que é uma coisa contrária, não, porque Deus sabe que aquele justo vai ser recolhido, ele vai para lugares, e o ímpio não, pessoal. Ele que pratica impiedade, ele vai ficar preso aí em dimensões baixas, sofrendo aquela consciência. Entende, pessoal? Esse é o problema, tá? Que, que a gente precisa ainda, tá? Isso com alguns anos mais, as pessoas vão ter essa capacidade de entender esse tipo de morte, tá, pessoal? Mas não é fácil, tá? É difícil porque quando a gente tem apego, né, aos parentes, a nossas pessoas, a gente ama uma pessoa que a gente ama, né? Então, por isso que a gente lidar com isso aí, tá? A gente vai chegar num nível de consciência que a gente vai entender isso, tá? Sabendo que a pessoa não está morta, a consciência, ela está viva. E às vezes a pessoa pode encontrar essas pessoas, tá? Numa outra dimensão, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Isso para a gente entender um pouco, tá? Então, vamos continuar o nosso estudo lá que a gente está fazendo, pessoal, que é sobre o que mesmo? Lembra ou não? A gente vai para a nona parte, não foi, pessoal? A gente fez a oitava, né? A gente vai para a nona parte do o que é o sentimento reprimido. Então, a gente trabalhar essas emoções e sentimento, né, pessoal? Que ele fala, os sentimentos reprimidos são emoções, energias, como raiva, tristeza, medo, que são bloqueados, ignorados ou suprimidos em vez de serem reconhecidas e expressa e trabalhada no contexto terapêutico. Esse sentimento funciona como um mecanismo de defesa para evitar desconforto, mas quando vai se acumulando, vai gerando tensão interna na pessoa, né? Como ansiedade, depressão e problemas físicos, doenças.
manifestando sintomas, né? Como atitude destrutiva ou dificuldade nos relacionamentos. Então, a gente viu aí, né, pessoal, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava parte, né, que a gente falou sobre isso aqui, né, ao longo dessa novela, desse estudo, eu discorri sobre tudo isso. Então, pessoal, vocês que não assistiram a primeira lá, não veio em sequência, assista, tá, pessoal? Se você assistir esse vídeo, nossa, gostei do interessante, tá? Então, comece lá do primeiro. Comece do começo. Você já viu essa palavra? Comece do começo. Entende? Porque para você entendendo, porque eu vim decorrendo sobre tudo isso aqui, entende? Sobre essas emoções como raiva, tristeza, medo, né? Medo aí, ó, medo, às vezes, muitas pessoas, medo da morte, muitas coisas, tá? A gente bloqueia, ignora, suprime, né? Não quer que isso chegue à consciência. Aí eu coloquei uma pergunta aí, por que temos que trabalhar essas emoções? Por quê, pessoal? Porque se a gente vai acumulando, né, ele diz que vai gerando tensão interna. E quais são essas tensões internas? Da ansiedade, pode provocar ansiedade, né, irritabilidade, né, depressão, problemas físicos, então parece doença no corpo, né, manifestando sintomas, então pode manifestar sintoma também, como atitude, então atitude, comportamento, né, destrutivos, autodestrutivo, né? Então ele vai tanto destruir a vida dele como pode destruir a vida de outra pessoa. Ou dificuldade no relacionamento. Então você pode ter dificuldade em se relacionar com, como é que se diz? Com as pessoas, tá, pessoal? Principalmente relacionamento íntimo, né, pessoal? Vai ter uma dificuldade bastante grande, tá? Porque se você teve um relacionamento íntimo, né? Você foi casado, ou namorou por um certo tempo, mas sofreu ali. Estou falando isso de homem e mulher, tá? Sofreu naquele relacionamento. Você carrega essas coisas que você suprimiu. Você carrega esses traumas, essas coisas. E se você não resolver isso antes, você vai lançar no outro relacionamento que você tiver. Você vai largar a bomba no colo da outra pessoa que não tem. O que é isso? O que é que você. Eu não fiz nada dessa bomba que você vem trazendo. Então você vai largar a bomba no colo da outra pessoa. E não é bom fazer isso. Por quê? Você não consegue se estabilizar em um relacionamento. Sempre entra em um, tá com o mesmo problema, tá com a mesma coisa, então destruindo por causa das neuroses, tá? Isso que Freud fala, né? As neuroses que você vem carregando, que são essas emoções que não foi cuidada, né, pessoal? Então aí você desconta no bendito coitado, ou então se você é homem, você desconta na outra mulher. E é assim que tá, pessoal? A maioria das pessoas estão nesse nível aí, se relacionando assim, tá? Precisa, né, de um contexto terapêutico por causa disso, tá? Então, a gente viu isso na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima parte. Aí a gente falou a oitava, não foi? Falou oitava. Agora a gente vai para nona parte. Então, a gente parou aqui no último vídeo, foi na 1 Tessalonicense 4, versículo 4 e 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa, honrosa, não dominado pela paixão de desejo
desenfreado, não tem freio, né? Como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, a gente não pode ser assim, tá, pessoal? A gente tem que ter controle das energias do corpo, tá? Saber colocar a energia do nosso corpo para o nosso benefício, né? Por isso que a energia do corpo, principalmente a sexual, ela pode ser ao nosso favor, se a gente faz de acordo com a frequência que a espiritualidade quer. Agora, se a gente faz totalmente contrária à frequência que a espiritualidade quer, então essa energia vai ser contra a gente, contra a nossa evolução da consciência. Então, por isso que quando você faz a coisa correta, principalmente você usando essa energia do corpo, principalmente a energia sexual, com controle, com amor, com a frequência correta, então, os dois se tocando, então, e isso, essa energia que você está produzindo com a outra pessoa, vai beneficiar a sua consciência e a consciência do outro. Então, a gente tem que usar essa energia, que é poderosa, tá, pessoal? A energia sexual, tá? Ao nosso favor, ao favor daqueles que são espiritual. Porque as pessoas estão usando essa energia e estão fazendo aí, mas de forma contrária. Então, em vez de elevar a consciência dela, está derrubando ela. Eu sinto muito, tá, pessoal? Isso não é explicado. Né? Você não vai ouvir isso aqui na igreja evangélica, tá, pessoal? Você não vai ouvir isso na igreja católica, nem no centro espírita, nem nesse. Você não vai ouvir isso aqui, tá? Porque eles vão prender vocês. Eles vão dizer que é errado vocês fazer isso, tá? É errado, mas o que é errado? Mas eu tenho um desejo, eu sinto. E qual é a maneira certa? Não ensinam também. Eu passei por muitos grupos religiosos. Nunca vi ninguém falando sobre isso. Tá? Um dia que a minha amiga é sexóloga e psicóloga, ela disse que foi para uma igreja, né? E ela foi dar uma palestra sobre isso, sexualidade. Todo mundo lá ficou. Então, não pode se falar sobre isso, tá? É um ambiente. Então, era um negócio para se falar sobre isso, porque a energia que todo mundo tem e está produzindo. Ensinar como corretamente você usar essa energia em benefício da consciência, para a evolução da consciência das pessoas. Então, tem muitas pessoas, tá, desperdiçando, casado e tudo, estão desperdiçando a energia porque não está sabendo usar essa energia ao favor dele. Entende, pessoal? Principalmente quando há interesse, pessoas se juntam na igreja, né? Porque na igreja, você sabe aí, eu participei de igreja que tem casamento arranjado. Não pode, porque a pessoa tem que ser com amor, com doação para outra pessoa. Tá? Mas hoje, nos tempos do... né? Sempre foi assim, na hora que começou o tempo do money, o tempo, sabe? Então, essas coisas aconteceu. Então, a pessoa não se doa a energia dela para produzir para o bem dela. Então, foi totalmente desvirtuado, tá, pessoal? Está totalmente fora do que a espiritualidade quer. Mas é isso. Então, precisa alguém vir falar sobre isso e usar da maneira correta, a favor da pessoa, não contra a pessoa, tá? Então, tem que saber controlar o corpo de maneira santa, honrosa, não dominado pela paixão do desejo desenfreado, então, descontrole, né? Como os pagãos que não conhecem a Deus. Então,
Pagão é aquela pessoa que não conhece a Deus, pessoal. Não tem intimidade. E tem muitos desses, tá? Até mesmo no grupo religioso não conhece a Deus. Não é mesmo? Ele conhece a Deus de ouvir falar. Ele vai para lá, ouve falar, né? O pastor lá, pregação, mas ele não tem intimidade, ele não tem uma intimidade real, sentir a presença do Criador de Cristo. Entende, pessoal? Precisa entender isso, pessoal, tá? Porque tem que sair essa religiosidade de vocês, tá? E só sai você se encontrando verdadeiramente com a verdade. Quem é a verdade? Você tem que ter um encontro verdadeiro com ele. Senão não há mudança. É por isso que essas pessoas estão 30, 40 anos em um grupo e você não vê mudança nessa pessoa. O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, né? E aí? Vai querer descobrir ou vai ficar por isso mesmo? É isso mesmo. Entende, pessoal? Então, nona parte, vamos lá, vamos iniciar a nona parte. Ele fala, 2 Pedro 1, versículo 5 até o 7. Vamos ler aqui, pessoal. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Então, pessoal, a gente como desperto, cristão, pessoas espirituais, o que é que o Pedro, né, fala para a gente, o apóstolo Pedro? Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar. Então, você tem que acrescentar isso na sua vida que você está levando espiritual. Então, a sua fé. Então, acrescentar a sua fé. Você tem fé, mas você precisa acrescentar o que mais? Virtudes. Então, quais são as virtudes? As virtudes de amor, né? De alegria, de paz. Então, essas virtudes. Depois, o conhecimento. Então, tem que buscar o conhecimento, né? Da espiritualidade. Domínio próprio. Então, equilibrar as energias, ter domínio. Perseverança. Então, você tem que perseverar nisso, no que você está fazendo. Piedade. Então, ter a frequência da piedade. Ser fraterno e o amor. Então, você vibrar no amor aí de Deus no seu coração. Então, fazendo isso, tá, pessoal? A gente vai estar numa uma frequência mais elevada. Ninguém faz isso, tá, pessoal? Dos grupos religiosos, tá? Se pelo menos colocasse aqui uma frequência, às vezes não coloca nenhuma. É pura religiosidade. Eu digo isso como experiência própria, porque eu frequentei, passei por esses lugares, tá, pessoal? Vi cada as pessoas, tá? Tem pessoas também lá, tá? Que são diferentes, tá? Mas às vezes vai embora, tá? Desses lugares, vai embora. Não suporta lá esses lugares aí religiosos. É porque é difícil, tá, pessoal? Porque você vai pensando, antes de eu conhecer nada de grupo religioso, nada, eu não ia para nenhum lugar, eu pensava que lá todo mundo era bonzinho, tá? Era isso que tinha na minha cabeça, tá, pessoal? Eu novo, tá, pessoal? Eu tava uns 20 anos, tal, 20 anos de idade, né? Hoje eu tenho uns 50. Mas naquela época eu pensava, todo mundo, eu era 20 anos, eu estava tocando, eu pensava, pô, se eu ir para a igreja lá, só tem pessoas lá certinhas, as pessoas boas e tal. Mas foi bom eu experimentar e a minha ilusão da minha consciência cair, tá, pessoal?
Quando eu cheguei lá foi outra coisa. Então, a minha ilusão foi derrubada, meu castelo, meu mundo encantado foi despencado quando eu presenciei coisa lá. E às vezes até, tá? Se Deus não me ajuda, eu ficaria com mágoa, com coisas sobre as pessoas lá. Depois que eu vim entender que é, todas as pessoas, pode ser em qualquer setor onde elas estejam, é ser humano, ela vai ter erro, ela vai ter problemas, ela vai ter coisas, tá? Depois que eu vim entender isso, né? Mas eu novo, tá, pessoal? Com fantasia, com castelo na cabeça. Aí quando eu entendo essas igrejas, então, meu mundo encantado foi derrubado. Mas é para cair na real. Isso que é o despertar, tá, pessoal? Despertar é isso, tá? Foi bom, mas na hora, no momento que a sua ilusão é quebrada, é difícil você entender, tá? Mas é isso, Deus me ajudou nessa caminhada, tá, pessoal? Então, tem que acrescentar essas coisas, né, pessoal? Aí o que mais? Eclesiastes 9, 7, versículo 9. Vamos ler, pessoal. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo do tolo. Então, pessoal, a gente que é espiritual, né? A gente que despertou, quem é espiritual. Quem não é, tá, pessoal? Ele vai andar mesmo no ego, na carne, ele vai ser igual um tolo. Então, a ira vai dominar ele. Então, a gente não pode deixar a ira dominar depressa o nosso espírito, pois a ira se aloja no íntimo do tolo. Então, no íntimo, na alma da pessoa. Tem pessoa que guarda o ódio aí, até hoje, a ira ali, ó. Essa pessoa. Então, isso está fazendo mal, pessoal. Isso é um sentimento reprimido que está fazendo mal a você. Para que você está guardando isso aí, pessoal? Principalmente, ainda tem pessoas dizendo que eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou, né, espiritual. Mas tem ira, pessoal. Não pode, tá, pessoal? A gente que é espiritual não pode. Porque se você depressa, né, permite que a ira domine, então, e vai se alojar no seu íntimo, então você é um tolo, você está fazendo tolice. É sério, tá, pessoal? Eu sei que a gente se ira, tá? Eu já mirei aqui que veio o pensamento de matar aqui, destruir tudo aqui, tá? Sabe, pessoal? Chegou meu corpo todo, tremia assim, eu suava, a ira, a vena assim, aí já tava querendo virar aquilo ódio, no, e eu me sentindo mal, eu não consegui nem dormir, tá? Uma noite sem dormir, eu digo, não, eu tenho que. Aí comecei a orar, meditar, para sair daquela frequência, aí sair, tá? Dormir e tal. E deixei para lá, porque aquilo ia me corroer por dentro. Então, o próprio espírito estava fazendo eu não permitir que aquilo alojasse no meu íntimo. Mas eu senti, tá, pessoal? Pensei tudo em matar e destruir muita gente aí, tá? Que me causou a ira, tá? Mas é assim, pessoal. A gente, tá? Que é espiritual, não pode, tá? Então, o que mais? 2 Timóteo 1,7. Você entende como a Bíblia está aconselhando a gente o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, pessoal? A gente não pode reprimir essas coisas. Tem que cuidar, porque vai atrapalhar a sua evolução, a sua conexão com a fonte, com Deus, com Cristo. Vai atrapalhar. Se você tem sujeira, vai atrapalhar isso. Não pode, tá, pessoal? O que mais? 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então,
o Espírito de Deus, se é que você tem o Espírito de Deus. Ele vai fazer o quê? Ele vai nos dar, vai tirar o espírito de medo, vai nos dar poder, intrepidez, né? Energia e de amor, então, uma frequência elevada, e de equilíbrio, então, levar a gente ao equilíbrio. Veja, o Espírito de Deus, ele vai fazer esse trabalho no nosso ser, pessoal. Tá? Então, ele precisa tirar aí o medo, né? Porque você viu que o medo é uma emoção lá que é de baixa vibração. Então, não pode ficar. Então, a gente que tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né, de Deus, ele está trabalhando isso, está tirando todas essas coisas aí de dentro da gente, tá, pessoal? Se você tem o Espírito de Deus, se você é um desperto verdadeiro, você nasceu de novo, você é um ser espiritual. Se você ainda não nasceu, não é? Você ainda é uma pessoa carnal, você só é esse ego aqui. Você precisa nascer espiritualmente. Foi o que Cristo falou para Nicodemo, né? É-vos necessário nascer de novo, tá? Então, nascer de Deus, né, pessoal? Então, o que mais? Efésios 4, versículo 2 e 3. Seja completamente humilde e dóceis, e seja paciente, suportando um ao outro com amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, pessoal, você vê que Paulo está falando aqui com aqueles que despertaram, aqueles que são espirituais, aqueles que se tornaram irmão de alma de Paulo. Tá? Então ele está escrevendo isso aqui. Então muitas pessoas lêem isso aqui, ela nem ainda é espiritual, ela lê, ela entende como para ela. Não é, tá, pessoal? É para aqueles que é espiritual. Então, ele diz, seja completamente humildes e dóceis. Então, aí a pessoa não quer ser humilde, não quer ser dócil. Então, você não é espiritual. Se você não recebe isso, que o apóstolo está ensinando a gente, você não é um espiritual, pessoal. Né? E seja paciente. Tem hora que a gente quer dar um murro, destruir aí muita gente, né? A paciência da gente vai, a gente quer quebrar tudo aqui, tá? É porque a gente é humano, tá? Mas a gente que é espiritual, a gente precisa controlar isso, suportando um ao outro. Então, tem que suportar cada pessoa, cada um, tá, pessoal? Principalmente até de grupo espiritual, tá? Cada um aí que só Jesus, tá? Para lidar com ele, tá? Então, seja paciente, suportando um ao outro com amor. Então, com a vibração do amor. Veja como a gente tem dificuldade, né, pessoal, de ser um espiritual, tá? É uma dificuldade que a gente tem aqui. Ele disse, faça todo esforço. Então, por que esforço? Porque não é fácil, pessoal. Porque não é fácil fazer isso. Então, por isso que ele disse, faça todo esforço que você puder, né? Para conservar o quê? A unidade do Espírito. Então, para que o Espírito esteja com você, trabalhando em você, pelo vínculo da paz. Então, pela paz. Então, tenha paz com todo mundo. Não entre em atrito, tá? Saia de confusão. Saia dessas coisas. Então, isso é um recado para aquele que é espiritual, tá? Quem não é, vai querer resolver o negócio logo na força, vai querer explodir logo uma bomba, vai querer, tá? É isso, tá, pessoal? Mas quem é espiritual, ele tem que entender isso, tá? Aí o que mais, pessoal? Que ele fala, provérbio
Você vê como não é fácil. Então, a gente tem que fazer todo o esforço, tá? É esforço mesmo, tá, pessoal? Não tem o que fazer, a gente tem que se esforçar para entrar nessa frequência aí, pessoal. Ser humilde, dócil, tá? Ser paciente com outro irmão. Então, tem que fazer esforço mesmo. Às vezes dá até vontade de engarguelar um aí, mas não pode fazer isso, tá, pessoal? Isso é contrário à frequência que a espiritualidade quer. Mas se dá vontade, dá. Vem aquilo, a gente se controla, tem que orar, tem que entrar numa... A gente tem que se controlar. Não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Vai desengarguelar? Vai explodir todo mundo aí? Não pode, né, pessoal? Então, o que mais? Provérbio 25, versículo 28. Vamos ler. Como a cidade derrubada, assim é o que não sabe dominar. Então, se você não sabe dominar essas frequências, você é como uma cidade que o muro está derrubado. Então, se está derrubado, a pessoa pode entrar, invadir, fazer o que quiser. O muro significa limite, que a pessoa não pode ultrapassar ali. Você não pode ultrapassar aqui esse muro. Mas se está sem muro, está tudo escancarado. Então, quem é que vai entrar aí? Tem aí os espíritos aí que ele não pede permissão não, tá? Ele não respeita seu livre-arbítrio, a sua espiritualidade. Ele não respeita, ele vai lá, invade mesmo. E é isso mesmo, é bagunça, né? Vocês conhecem, vocês sabem esse espírito aí? São conhecidos como espírito imundo, espírito surrateiro, né? Espírito bagunceiro, né? Vários nomes aí tem aí, tá, pessoal? Que entra na sua casa. Então, qual é a sua cidade? Qual é a sua casa? É aí, sua casa, né? Então, tem que cuidar da frequência para que esses espíritos não venham tomar posse da nossa casa. A gente é que administra aqui. A gente é que controla a nossa energia. A gente é que trabalha a nossa frequência. É a gente, tá? Então, o que mais? Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformável pela renovação da mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente não pode se amoldar à frequência que o mundo está impondo para a gente. Isso aqui é para todo mundo, pessoal? Não. Isso é para os espirituais. Quem não é espiritual, ele vai se amoldar ao mundo mesmo. Olha agora aí, carnaval, a festa. Aquele que não é espiritual, ele vai se amoldar essa frequência aí. As músicas lá, as bagunças, as orgias, as bebedeiras. Então, ele vai se amoldar. Então, e a gente não pode se amoldar ao padrão que esse mundo está sendo levado. Quem que não tem que se amoldar? Aquele que é espiritual. Por isso que Paulo está falando aqui com espiritual. Quem é espiritual, ele entende. Quem não é, ele não entende. Tá? Um dia eu estava numa igreja, né? O cidadão com medo, não. Eu não vou falar essa palavra, não, que é muito forte aí. Senão as pessoas vão embora, elas não vão querer ouvir. Você vê por quê? Porque tem o interesse de cativar a pessoa, para prender a pessoa, tá, pessoal? Aqui não, meu amigo. Aqui eu falo tudo aqui, tá? Você que vai tomar a decisão. Se você quer ficar aqui no meu canal, não. Se você ir embora, boa viagem. Aqui não tem isso não, porque por que os pastores fazem isso? Por que eu vi nesses grupos esse tipo de pensamento? Porque eles têm interesse de tapear vocês ali para vocês dar dinheiro.
Aqui eu não tenho interesse de vocês, se vocês derem dinheiro, não. Tá? Tem poucas pessoas aqui que dão dinheiro. Nem tô aí. Por isso que eu não faço negócio de campanha, não faço negócio. Por quê? Por causa disso. Porque se você não vai falar a verdade para a pessoa, o que é que adiantou esse evangelho? Esse evangelho aí que, entre aspas, que diz que é evangelho, que estão fazendo aí, só indo atrás de dinheiro? É isso que é evangelho, é? Então, não se amolde ao padrão desse, mas transformável pela renovação da. Então, pela renovação da sua mente, do trabalho que é a espiritualidade, então, você vai transformar a realidade que você está, não de acordo com que o padrão que as pessoas estão fazendo energeticamente. E tem gente usando aqui esse versículo, é mudar o padrão de vida, o padrão. Não está falando nada disso, Paulo, tá? Está falando nada disso. Está mudando fazer o padrão energético, o padrão de comportamento que não tem que ser de acordo com o que as pessoas estão andando. Tá? Porque agora aí tem gente aí com dinheiro aí, vai andar agora aí tudo para carnaval. Você entende, pessoal? E tem uns aí que está tão com a mente cauterizada sobre isso, está usando esse versículo. Então ele disse, transformar pela renovação da mente para que seja capaz de experimentar. Então, experimentar o quê? Dinheiro, riqueza? E comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, você vai experimentar a vontade de Deus. Então, seu espírito, qual é a vontade de Deus que a gente falou, o versículo lá? Lembra? Cadê aqui? Foi onde é? Cadê aqui? Cadê? A gente leu bastante versículo ontem, não foi, pessoal? Essa é a vontade de Deus, tá? Então, falava que era a vontade de Deus. Cadê? Foi Filipenses, né? Cadê, rapaz? Cadê? Aqui, ó. Como é a vontade de Deus? Então, a vontade de Deus é a gente se alegrar. Então, aqui, ó. Viver sempre alegre, orai continuamente em toda. É 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. Tá? Viver em toda ocasião, dar graças a Deus. Esta é a vontade de Deus a respeito de vós em Cristo Jesus. Então, ele está falando para que você viva, experimente a vontade de Deus, perfeita vontade de Deus. Então, está falando de você se alegrar, você entrar numa frequência. Está falando nada disso aí. Mas tem uns que estão distorcendo aí o pensamento, tá, pessoal? Eu vi gente usando esse versículo, não entende o que está falando. E não é para todo, isso aqui é para quem é espiritual, tá? Para quem está andando de acordo com o mundo aí, de acordo com de acordo com o carnaval, isso não é para essas pessoas, tá? Então, vamos colocar um ponto, né? Por isso que na frase, na hora que vocês querem, coloca uma vírgula, um ponto no is, tá, pessoal? Mas para esses gananciosos, eles não estão nem aí, pessoal. Tá pegando até um versículo que não entende e colocando essas coisas, tá? Aqui você vai saber a verdade, tá, pessoal? O que mais? 2 Timóteo 2, 24 e 26. Então, vamos ler. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão o que resiste e vencer
porventura, e ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornar a despertar e desprendendo-se dos laços do diabo e que a vontade dele estão e que a vontade deles que estão presos. Então, pessoal, qual é o que Paulo está falando aqui, pessoal? 2 Timóteo. O que é que ele está ensinando? Timóteo é o irmão dele, né? Um irmão em Cristo, um servo. Ele era novo, era jovem, então Paulo estava ensinando para ele ir administrando o povo. Então, o que é que ele ensina para Timóteo? Ele fala, ao servo do Senhor, então, quem é servo, tá? Se você não é servo do Senhor, não é para você, tá? Ao servo do Senhor não convém contender. Então, não pode haver contenda. Então, eu vi em igreja aí, pessoal. Nossa, o que há de contenda dentro desses grupos religiosos, tá? E olha que eu fui para um bocado, tá? Todas têm essas contendas aí. Mas sim, ser manso para com todos. Então, para com todos, mesmo os irmãos e com todos. Então, você tem que ser manso para com todos. Fazendo o quê? Apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão o que resistem. Então, aqueles que estão resistindo, a gente tem que ter calma, sofredor ali, orando, instruindo com mansidão, para ver o quê? A ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para ver se chega para ele despertar o arrependimento para ele, para conhecer a verdade. Então, para que ele conheça a verdade. Então, essa é a nossa postura, tá, pessoal? Aquele que é servo do Senhor. Quem não é servo, ele vai agir à vontade, à la vontade, tá? Então, arrependimento para conhecer a verdade e tornare a despertar. Então, para que ele torne a despertar a consciência. Então, é por isso que eu estou aqui trabalhando, instruindo com paciência as pessoas, tá? Eu estou aqui, sempre aqui, todas as perguntas você faz com paciência, entendendo cada nível de consciência, cada pensamento que as pessoas trazem. Então, estou aqui entendendo, tá, pessoal? Não é fácil. A gente tem que entender o nível. Por isso quem tem essas incumbências de... Não, deixa o gato. Ó, meu neto ali, ó. Deixa ele. Vá lá, sua mãe, ó. Ela tá indo pra rua. Vai lá ver ela. Vá, eu tô aqui falando, ó. Tá vendo? Tô gravando meu vídeo. Aqui, ó. Você tá vendo? Tô gravando, vai lá. Depois a gente vou lhe ver, viu? Viu? Então, pessoal, o meu neto chegou aqui, tá? Então, o que é que ele fala? O servo do Senhor, ele tem que ali tá sofrendo, instruindo com mansidão, mesmo aqueles que estão resistindo. Então, tem muitos aqui que resistem, tá, pessoal? Espiritualidade aqui no meu canal. E eu com paciência, tá? Teve uns que aí que saíram, se invocaram, depois voltaram a assistir meu vídeo. A gente tem que entender o nível daquela consciência, a coisa que está passando, a nuvem negra da religião que está passando na mente dessas pessoas. A gente precisa entender. Então, aquele que é servo, aquele que está colocando à disposição para fazer o trabalho da espiritualidade. Então, ele está se colocando como servo. Então, se eu estou me colocando como servo, eu tenho que ter essas frequências aqui que Paulo está falando, né? Manso, né? Paciente, sofredor, né? Para ver se porventura, né?
Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornar a despertar, para ver se ele desperta, desprendendo-se do laço do diabo. Então, para ver se eles desprendem do laço que eles caíram. Ele está preso no laço da Matrix aí, está preso no laço do diabo. E que a vontade dele estão presos. Então, pela vontade, não é pela vontade dele que eles estão presos, é pelo o diabo enganando essas pessoas. Então, a gente tem que ter paciência, tá, pessoal? Você que é servo do Senhor. Então, você que se colocou numa frequência para a espiritualidade usar você. Você tem que ter essa frequência. Por isso que você tem que trabalhar o seu sentimento, a sua emoção. Não pode ser reativo, não pode, tá? Pessoas que estão na espiritualidade, não pode ser assim. Um ouvi aí, tá, pessoal? Parece que um respondeu no e-mail dele, no canal dele, aí um foi logo xingando, não sei o que, eu vendo aí, dizendo que essa pessoa é espiritualista. De jeito nenhum, tá, pessoal? Não tem instrução espiritual. Xingando, falando palavras para o outro, tá? Se você vai. Não, não é assim, pessoal, tá? Você tem que entender o nível lá, a pergunta que a pessoa fez, mesmo que foi grosseiro, você tem que ter paciência, entender por que essa pessoa está reagindo assim dessa forma. Entende, pessoal? Para ver se Deus, né, alcança ela, dá arrependimento a ela e ela desperta. Tem que fazer isso, pessoal. O que mais? Jó 5, versículo 2. Preocupa-se até a morte com ressentimento seria coisa tola e sem sentido de se fazer. Então, olha a sabedoria de Jó, pessoal. Ele disse: preocupar-se até a morte com ressentimento seria uma coisa tola. Então, ficar se preocupando com aquele ressentimento, guardando aquilo, pessoal, até sua morte, você está fazendo tolice. Você tem que se livrar disso, ressentimento, sentimento, emoções negativas, pessoal. Você está sendo tolo, tá? Mas é isso, é um momento que você não consegue lidar. Então, procura ajuda, um processo terapêutico. Mas você tem que melhorar, pessoal. As pessoas aqui é para melhorar, não é para piorar, tá? Então, ele disse, preocupar-se até a morte, ressentimento seria uma coisa tola e sem sentido de se fazer. Então, não tem sentido nenhum, né? Você está saindo do sentido da sua vida. Quando a pessoa guarda essas coisas, sentimento, mágoa, né? Essas emoções você reprime, então, não... Como é que se diz? Você está saindo do sentido objetivo da sua vida. Jó trouxe essa sabedoria, né? Vamos lá? Tem mais aqui, pessoal. Vamos lá. Depois a gente faz a 10ª parte, tá? Se a gente parar. Aí o que mais? Filipenses 4, versículo 5. Que a sua gentileza seja evidente para todos. O Senhor está perto. Então, pessoal, a gente ser gentil, ter gentileza para com todo, não só para com o irmão de alma, não só para a nossa família, mas para com todos, tá? A gente ser gentil. Por quê? Quando a gente entra nessa frequência, a gentileza, as pessoas percebem a frequência, então o Senhor está perto da gente. Ele está perto, ele está ali com você, tá? Então, por quê? Existem frequências, pessoal. Então a gente vai sentir
o trabalhar de Deus na nossa vida e na vida das outras pessoas. Eu sinto muito, tá, pessoal? Vocês que não conseguem ainda, precisa entrar nessa frequência, tá? Trabalhar, tá, pessoal? Porque esse é um trabalho. Tirar mau pensamento, tirar coisas que não evolui você, tá? Sentimento. Precisa fazer isso, porque senão Deus não pode ficar perto da gente, porque a gente tá com coisas lá dentro, sujeira, tá? Sujeira bagaceira, então não pode. Mas quando você está com sentimento, bom, com gentileza, né? Aquele espírito, de espírito de estar ajudando as outras pessoas, então Deus está perto de você, tá? Ao que mais? Provérbio 29, versículo 23. Vamos ler aqui, né, pessoal? O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Então, pessoal, é claro, né, pessoal? A palavra de Deus é maravilhosa, pessoal. É instrução para a nossa consciência mesmo. Então, o que é que a gente não pode entrar em que frequência? Orgulho, pessoal. A gente tem que reconhecer. O orgulho é aquilo que a pessoa não reconhece, então ela tem que reconhecer que ela errou, que ela, sabe, ser humilde e entrar na frequência de humildade, ser dócil. Não foi isso que o apóstolo estava ensinando? Paulo? Então, está na direção da espiritualidade. Então, o que Paulo está ensinando, por quê? Isso aqui já estava escrito em Provérbio. Você acha que Paulo não leu isso em Provérbio? Ele leu, ele disse, o orgulho do homem o humilha, então leva à humilhação, então ele vai ser humilhado. É o que Cristo fala, né? Como é aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É claro, tá claro, lá tá ensinando a gente, mas a gente entra na frequência mesmo de orgulho, entra, sabe? Principalmente quando a pessoa aqui, né, começa a ter posse, dinheiro, ter alguma coisa, pronto, pessoal, estragou a consciência dessa pessoa. São poucos que se salvam sobre isso, tá? São poucos, tá? Porque é difícil, pessoal. Né? O dinheiro aqui, pessoas começam a olhar diferente quando você tem dinheiro, tem posses, né? Tem carro, tem alguma coisa, então começa já a olhar diferente. Então você começa a se colocar em uma posição, tá? Por isso que eu não me coloco aqui em uma posição de que eu sou maioral, de que eu sou isso, e principalmente eu me coloco nessa posição de humildade mesmo, de simplicidade. Porque senão a espiritualidade vai me deixar, como já deixou muitos dos líderes religiosos. Abandonou, largaram ele aí, com o ego dele aí, e praticando, fazendo, levando, desviando muitas pessoas fora da espiritualidade. Olha aí, pessoal, conheço um bocado, tá? Já se desviaram da espiritualidade dele, tá? Às vezes até começou bem, tá? Mas se desviar. Então, ele fala o quê? O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde, né, obtém honra. Então, ele vai ser honrado, tá, por Deus, pela espiritualidade. Então, vamos permanecer nessa frequência, tá, pessoal? Aí, o que mais aqui? Provérbio 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. Então, claro, porque o orgulho, a pessoa primeiro precisa ter orgulho, alimentar essa frequência dentro dela, aí depois ela vai ser destruída, ela vai cair. O espírito ativo antes da queda. Então, né? Então, são frequências que a gente não pode entrar, tá, pessoal? Espírito ativo, né? Aquele altivez, né? Dizer, eu sou melhor, eu tenho. Então, quando você entra e começa a botar orgulho, eu tenho algo. Então,
vai cair, pessoal. Ele está falando aqui, ó, vai vir a destruição, vai vir a queda e a destruição da sua vida espiritual. Então, sua vida espiritual é quebrada, você cai. É o que aconteceu com muitos líderes aí, pessoal. Muitos líderes religiosos de vários grupos aí religiosos. Eu vi cair aí. E vai cair. Se continuar nessa frequência, não pode. Então, essa frequência tem que ser trabalhada, pessoal. Tirar esses sentimentos, essas emoções, essas coisas de dentro de você, para você ser um espírito humilde, dócil, para que Deus honre você, sua espiritualidade. Tem muitos aí, até famosos aí, tá? Muitos pregadores famosos aqui, tá longe da espiritualidade. Tá longe, tá fazendo cada besteira aí, pessoal. Tá? E vocês tudo aceitando. Por quê? Estão dormindo, não estão percebendo que o cara está desviado da espiritualidade. Tá? Então, pessoal, vamos parar aqui, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta para eu marcar aqui. Já 60 minutos já de música tocando aqui no seu ouvido, tá? Então vamos parar amanhã, se Deus permitir, com a ajuda de Deus, né, pessoal? Da força, saúde, né? Espiritualidade principalmente, tá? Para a gente continuar aqui humildemente nesse estudo. Então a gente vai para 10ª parte, né, pessoal? Vou marcar aqui. A gente falou a parte 9, né? Então a gente vai para a 10ª parte. Então, a novela tá rendendo aí, tá, pessoal? E rendendo várias coisas boas que a gente está estudando aqui, tá? Então, quero agradecer a vocês, tá? Agradecer a vocês aí. Eu gravei ontem aí também uma música aí, tá, pessoal? Gravei uma música de Djavan, né? Qual foi a música? Eu não sei se vem de Deus o céu ficar azul ou virar os olhos. Então botei uma batida no violão, tá, pessoal? A melodia da música é boa, botei uma batida lá boa. Vocês me deram uma audiência uma visualização muito grande, tá? Vocês gostam das músicas que eu tô tocando, né? Quem sabe vamos gravar mais aí de Djavan, né, pessoal? É música boa, né? Então, quero agradecer a vocês por essa visualização, tá? Agradecer os novos que se inscreveram no meu canal. Agradecer. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!